Coutinho, sou diretora da Vigilância Sanitária de Itapemirim e hoje vou trazer para vocês o protocolo de retorno às aulas para as escolas estaduais. Olá, eu me chamo Uli, sou responsável pela Vigilância Epidemiológica aqui de Itapemirim e estarei passando para vocês quais são as condutas a ser tomadas frente a um caso suspeito ou confirmado de Covid-19. O protocolo para retorno às aulas ele está baseado na portaria conjunta da SEDU-CESA número 1R de 8 de agosto de 2020, que se aplica às instituições públicas e privadas de todos os níveis de ensino. A implementação das medidas está condicionada à autorização para retorno das atividades presenciais. O retorno das atividades presenciais deverá ocorrer de forma gradual, em etapas e com revezamento, né? Como que vai ocorrer isso? Nesse primeiro momento, o retorno estará acontecendo com o nível médio, em um segundo momento com o Fundamental 1 e 2. O Plano Estratégico de Prevenção e Controle, artigo 2º. A instituição ela deve elaborar o plano estratégico de prevenção e controle antes do retorno das atividades presenciais. A portaria estabelece em seu anexo um modelo para a elaboração do plano. Acreditamos que as escolas já fizeram esse plano estratégico, portanto, o plano ele poderá ser alterado sempre que necessário. O plano será enviado por meio de sistema, ficando disponível para os gestores e autoridades competentes. Dessa forma, os gestores eles vão ter esse domínio em relação ao plano e qualquer mudança de acordo com a necessidade do momento, de acordo com o enfrentamento mesmo da pandemia, os gestores terão esse domínio de mudança. Para a preparação do retorno às aulas, o que vamos precisar nesse momento? Capacitação aos trabalhadores, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Vamos capacitá-los de forma que em cada segmento, as instituições elas vão ter que se adequar em cada segmento. Para os trabalhadores, adequação dos espaços físicos da instituição de ensino, como com as devidas demarcações, definição da capacidade máxima dos ambientes e comunicados necessários sobre as normas de utilização dos espaços, de forma a atender as medidas de distanciamento físico e evitar as aglomerações. Dessa forma, vai ser preciso a demarcação de como seguir para as salas, de como seguir para o refeitório, de como cada aluno se posicionar. A instituição ela vai precisar providenciar os insumos necessários para a aplicação das medidas. Entre eles, o álcool 70%, produtos e materiais de higienização, termômetro, dentre outros. Em relação ao termômetro, não é necessário que seja feita a aferição da temperatura ao entrar. Só em casos de alguma queixa do aluno ou de algum funcionário da escola. Aí sim realizar a aferição da temperatura. A fixação de cartazes e outros materiais educativos contendo as normas para a utilização dos espaços e os protocolos para garantir o distanciamento é de suma importância. Comitê Local de Prevenção. O Comitê Local de Prevenção a instituição ela nomeará um comitê local com a finalidade de orientação da comunidade escolar ou academia, colaboração na implementação das medidas preventivas e verificação do cumprimento das medidas. Isso poderá ser feito por algum representante da escola e representante da comunidade também. O Comitê Local de Prevenção, o representante pode ser, a diretoria, o diretor da escola, o coordenador, o corpo docente também pode participar, alguns estudantes, e responsáveis legais, no caso os pais, desses alunos. O monitoramento das instituições. O monitoramento das instituições deverá ser o que deverá fazer a instituição. Deverá preencher semanalmente um formulário de monitoramento na plataforma escolasegura.sedu.es.gov.br. O formulário de monitoramento ele conterá questões sobre a implementação do plano, sobre a disponibilidade de recursos de higiene, dentre outras. Essas informações ficarão disponíveis para os gestores e autoridades competentes pela fiscalização.
No caso, a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica municipal, que vai coordenar esses dados que serão inseridos. No artigo 6º, diz assim: para as ações de avaliação, monitoramento e controle, as secretarias municipais de saúde e de educação terão acesso às informações das quais se trata o artigo 5º, referente aos seus territórios, enquanto a Secretaria de Estado de Saúde, CESA, e da Educação, SEDU, terão acesso aos dados de todo o estado do Espírito Santo. Parágrafo único, além do disposto no caput primeiro. Das instituições da rede estadual de ensino estarão sujeitos à avaliação, verificação e fiscalização pela SEDU. Das redes municipais de ensino, secretarias municipais de educação, e nos centros estaduais de educação técnica e de cursos de qualificação profissional de rede, secretarias de ciência, tecnologia, inovação, educação e profissionais, SECT. O artigo 8º, ele diz assim: independentemente das ações de monitoramento das quais trata este capítulo, todas as instituições de ensino estarão sujeitas às ações de fiscalização da vigilância sanitária ou de outros órgãos de fiscalização. Dessa forma, esta vigilância sanitária de Itapemirim estará monitorando as escolas estaduais para ver como que está sendo feita a adequação, se estão respeitando, e também de acordo com o que a gente estará observando no sistema, as informações que estarão sendo alimentadas, estarão sendo lançadas no sistema. Dessa forma, a gente estará servindo com a fiscalização. As medidas administrativas e sanitárias: manter o cadastro atualizado dos contatos de emergência de estudantes e trabalhadores. Muito importante, tá? Eventuais problemas de ter que retirar esse aluno da escola. Importante ter esse registro atualizado. Capacitar os trabalhadores para a execução do protocolo. Orientar a todos que não compareçam na instituição caso apresentem sintomas de síndrome gripal, né? A escola vai ter essa finalidade de estar informando em casos de sintomas. Mais lá na frente nós vamos esclarecer quais são esses sintomas, quais são esses sinais e sintomas, para poder passar para o aluno, se caso vir apresentar, não comparecer à escola. Preferir atividades em áreas externas, em locais arejados e amplos, né? De preferência essas atividades em grupo, se possível for na quadra ou no pátio. Manter ambientes arejados, janelas abertas, de preferência, portas abertas. Disponibilizar produtos para a higiene das mãos nos banheiros e preparação alcoólica nos demais ambientes em locais estratégicos, como por exemplo no refeitório, na própria sala de aula, no pátio, na secretaria, na parte de recepção, muito importante. Próximo na sala, o controle ali mesmo, o professor pode estar fazendo esse controle ao aluno ir ao banheiro, ao retornar, está higienizando as mãos dos alunos. Assegurar o fornecimento de máscaras aos trabalhadores e aos estudantes em situação de vulnerabilidade social. Cuidados com brinquedos, materiais e equipamentos quanto ao compartilhamento e higienização. Priorizar reuniões virtuais. Adotar medidas que viabilizem o atendimento presencial mínimo nas secretarias. O que puder fazer para que evite a aglomeração nesses locais que costuma sempre ter pais ali para levar alguma reclamação ou alguma pergunta, algum esclarecimento, evitar. Então, o que puder ser feito para que as informações cheguem aos pais também de uma forma digital ou ainda até mesmo por bilhetes, de suma importância nesse momento. Cuidados ao empréstimo de livros e uso da biblioteca. Sabemos que é um grande desafio, mas é importante a higienização de forma cuidadosa também para não danificá-los, né? Suspender as aulas em caso de falta de produto de higiene. Se as redes estaduais tiverem com essa dificuldade de produtos, informe a nós, a sua vigilância sanitária, o que está acontecendo, porque nós de certa forma iremos fazer uma ponte de contato também com a Secretaria de Saúde Estadual. Essas aulas elas precisam ser suspensas nesses casos. Suspender atividades esportivas coletivas
visitas, eventos, seminários, entre outras. Essas atividades no momento elas precisam ter certo cuidado, até porque esses locais eles estão fechados também nesse momento. Cuidados pessoais necessários, muito importante. Respeito às normas de distanciamento físico. 1,5 m de distância, no caso de filas. Na verdade, a gente está pedindo para evitar as filas também. Mas nesse caso, 1,5 m de distância para a organização mesmo desses alunos até chegarem aos seus destinos. Uso obrigatório de máscara, indispensável. Higienização frequente das mãos. Não compartilhar materiais, no caso, preciso da borracha. Isso é uma questão de organização dentro da sala mesmo. E acredito também que, de certa forma, os alunos já estão bem conscientes em relação a isso. Evitar o contato físico, abraços, aperto de mão. Evitar tocar olhos, nariz e boca, dentre outros. A instituição ela deverá orientar os estudantes e trabalhadores sobre os cuidados pessoais necessários para a prevenção. A instituição deve supervisionar o uso de máscara e zelar pelo cumprimento das medidas. Como eu havia dito no início, a aferição de temperatura corporal como rotina não é obrigatória, mas a instituição deverá dispor de um termômetro, caso de necessidades. A higienização dos ambientes. A higienização dos ambientes é necessário fazer uma elaboração de instruções de limpeza. É como se fosse um POP. Para a instituição, ela deverá fazer essa elaboração para os profissionais da limpeza, manterem sempre tudo bem organizado, seguindo um fluxo, um padrão. E garantir também os EPIs necessários para a proteção destes, né? Bota, luva, o uso de roupas adequadas, em alguns casos até o óculos de proteção, a máscara é indispensável, protetor facial. O que é importante é higienizar o piso e demais superfícies a cada turno, no mínimo a cada turno, tá? E higienizar pelo menos a cada turno as superfícies com frequência. Em relação a essas superfícies que frequentemente são tocadas, a gente orienta até assim, no próprio turno, de um recreio para o outro que vai ser necessário fazer esse revezamento também, sempre que possível, estar higienizando maçanetas, interruptores, botões, de equipamentos eletrônicos, cadeiras, entre outras superfícies que sempre são tocadas. Higienizar a cada uso materiais e equipamentos compartilhados. No caso de uma educação física, vai ser um pouco complicado em relação a equipamentos que são compartilhados, mas vai ser preciso ter um olhar bem delicado em relação a isso pelo próprio professor, Quais atividades elaborar nesse momento para que não tenha tanto contato físico entre os alunos. Vai requerer um olhar muito delicado em relação a isso. Nós sabemos que é um grande desafio para todos nós esse momento, mas a gente precisa olhar com um olhar diferenciado para tudo isso que está acontecendo. E reforçar a higienização de locais de uso comum, como refeitório, sanitário, sala de professores. Muito importante os sanitários, os banheiros serem higienizados a todo momento, as descargas, as torneiras, interruptores, muito importante, tá? Trincos de portas, os refeitórios, muito importante também. E a sala dos professores, que também aglomera ali um quantitativo, na hora do intervalo, Garantir o fornecimento dos materiais necessários para a higienização ambiental e manter limpos os filtros e dutos de ar condicionado. Muito importante em relação aos filtros. Nesse momento a gente está orientando que cada aluno tenha a sua garrafa, não fazer o uso daqueles copos que às vezes ficam lá. A gente está descartando essa hipótese. Importante até se o aluno quiser levar a sua própria água numa garrafinha, é muito importante para esse momento. O distanciamento físico. As instituições elas devem realizar adequações em seus espaços físicos para evitar aglomerações e garantir o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas. Essas medidas elas devem organizar salas de aulas e demais ambientes, adequar filas e locais de atendimento,
Gente, isso é sempre mantendo esse distanciamento de 1,5 m. Cada escola tem a sua realidade, seu espaço físico, e essa adequação ela precisa ser feita de acordo com a realidade da sua escola. Demarcar o fluxo de sentido único, para que não tenha aquela rotatividade, pessoas indo e vindo naquele mesmo corredor, é importante. Identificar mesas dos alunos, colocar um nome para que eles, ao retornar, se sentem no mesmo local que estavam. Distanciamento das atividades físicas, sinalizar ambientes para cumprir o distanciamento, muito importante. E ocupação máxima dos ambientes. Isso vai variar de acordo com o quantitativo de alunos que você tem e esse distanciamento físico de 1,5 m. Então, vai precisar ser feito um cálculo da própria escola de quantos alunos eles vão dispensar naquele momento para o recreio, para o intervalo, para a educação física, quantos alunos, quantas turmas vão ser dispensadas naquele momento. Isso vai ser de acordo com a realidade de cada escola e de cada tamanho de refeitório. Isso vai ter que ser trabalhado separadamente, né? Eu não posso aqui falar um número de pessoas que vocês podem dispensar, não sabendo a realidade de cada escola. E por isso, os horários calados para os intervalos, tá? Que é importante. Então, vai ser importante ter essa rotatividade nos horários. Preparo de alimentos. É necessário garantir a segurança sanitária na preparação e armazenamento e distribuição desses alimentos. A venda também, no caso de cantinas, né? Adequar os locais de refeições, sempre garantindo o espaçamento de 2 metros entre as pessoas, nesse caso, na parte de alimentação, tá bom? É importante esses 2 metros. Aí a gente vai separar as cadeiras no refeitório com esse espaçamento de 2 metros. Demarcar fluxos nos locais de distribuição de refeições, ou seja, controlar a intensidade de pessoas nesses locais e demarcar sempre com um X no local que a pessoa deve se sentar. E reforçar sempre isso com os alunos. E importante alguém estar monitorando também. Lembrando que a vigilância sanitária ela estará também participando nesse momento de fiscalização das escolas. Importante realizar a limpeza adequada e desinfecção das mesas nos refeitórios. Uso de talheres descartáveis ou a limpeza e desinfecção a cada turno. Isso já acontece, na verdade, né, gente? Mas é importante reforçar uma limpeza diferenciada, aí esses talheres ficarem imergidos em uma solução descontaminante para isentar qualquer eventual contaminação. E evitar sistemas de autosserviço. Em relação a esse autosserviço, ele pode ser feito de 2 formas. Os alunos eles não vão poder se servir, né? Então, eles vão ou ter uma fila aí com esse distanciamento de 2 metros, eles vão precisar a merendeira servi-los, ou eles vão receber essa refeição pronta nas mesas. Aí vai ficar também de acordo com a realidade de vocês, a forma que vocês vão querer adotar, tá bom? As ações em caso de suspeita ou confirmação de Covid-19. Então, pessoal, vou dar início falando, sobre as ações em caso de suspeita de Covid-19. O que a gente vai fazer se tiver qualquer aluno, qualquer funcionário com suspeita, né? Então, a gente tem que sempre estar orientando os estudantes e seus responsáveis que permaneçam em casa se apresentarem sintomas de síndrome gripal. Vou falar mais na frente quais são esses sintomas. Não devendo comparecer à instituição de ensino, devendo comunicar imediatamente à instituição escolar. Então, qualquer sintomas deve ser comunicado previamente à escola. Vou estar falando agora dos grupos de risco, a qual todos já sabem. Idade acima de 60 anos, menor de 5 anos, população indígena, gestantes, puérperas, pacientes com comorbidades, obesidade, diabetes, imunossupressão, doenças cardiovasculares,
doenças pulmonares, pré-existentes. Então esses a gente sabe que é a população de risco, a qual a gente deve ter todos os cuidados redobrados. Então, quais são as medidas para os grupos de risco que eu acabei de falar? Trabalhadores, assegurar medidas especiais de trabalho. Estudantes, priorizar atividades não presenciais, né? Retorno presencial mediante a decisão conjuntas dos responsáveis, médico e acompanhamento das atividades no caso de não retornar às atividades presenciais. Servidores públicos seguirão as regras específicas previstas na legislação. Então, a gente deve estar seguindo aí as portarias, né, ou as notas técnicas. A gente tem que estar seguindo tudo certinho em relação ao grupo de risco. Transporte escolar. No caso do transporte escolar, é necessário seguir o distanciamento físico. As regras de distanciamento físico, elas permanecem nesse caso de 1,5 m, tá? Mesmo dentro do ônibus. O ônibus, nesse caso, vai ser importante operar com a metade da capacidade máxima. No caso, se o ônibus comporta 40 estudantes, terá que comportar 20. Sempre pulando de uma para outra, a gente vai ter vamos pular uma para outra, né? Ou seja, um aluno em cada poltrona. A limpeza precisa ser feita diariamente, essa limpeza do veículo, tá? Com soluções de solução alcoólica 70%. A desinfecção, ela deve acontecer no mínimo a cada turno. Na troca de alunos, cada turno deve ser feita essa desinfecção. É necessário fazer a desinfecção dos cintos de segurança e outras partes que são tocadas frequentemente, como aqueles apoiadores, né? É importante. A própria poltrona também é necessário. A indicação do assento é muito importante, está demarcado aonde o aluno deve se sentar. As janelas, elas precisam estar sempre abertas e o uso de máscara deve ser frequente e indispensável. O motorista, ele deve dispor de preparação alcoólica 70% para borrifar nas mãos dos estudantes antes que eles entrem no veículo, tá? Então, a autoridade do ônibus a autoridade responsável pelo ônibus, ela deve observar se os alunos estão fazendo uso da máscara, né? Se não tiver, solicitar que o mesmo faça uso ou não entre no ônibus, se for o caso. E também monitorar essa questão das janelas e monitorar o uso indispensável da solução alcoólica ao entrar no veículo. Vou estar falando um pouquinho aqui, tá, da vigilância epidemiológica, como que funciona, o que fazer em caso de suspeita ou confirmação de Covid-19 na escola. Então, ao identificar um estudante com sinais e sintomas de síndrome gripal, tanto na entrada da escola, como durante o período que estiver em sala de aula, a escola deve acionar os pais responsáveis, orientando que esse estudante deve comparecer à unidade de apoio para a Covid-19. Essa unidade de apoio, ela fica no prédio, tá? Do Centro de Convivência dos Idosos, localizado na vila, né? Ou o que ficar mais próximo da escola. A gente tem também o Hospital Materno Infantil Menino Jesus. Então, qualquer suspeita deve estar encaminhando para ambos desses locais, tá? Então, a gente tem que estar fazendo a identificação precoce de casos suspeitos. Então, todos devem ser orientados a se autoavaliar quanto à presença de sinais e sintomas compatíveis com o quadro de síndrome gripal. Quais são esses sintomas? Quando que a gente caracteriza uma síndrome gripal? Então, para ser caracterizado, o suspeito ele deve ter pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas, que são febre, mesmo que referida, ou seja, ele relata que teve febre há 2 dias. Ele não está com febre, mas ele relatou que teve febre. Então, já é considerado um dos sintomas.
tá? Então, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. A gente vê isso muito, né, nos casos de Covid. Então a gente tem um percentual muito grande de pessoas com perda de paladar e olfato, então é uma das características que a gente tem que ficar atento. Então, na observação, gente, coloquei uma observação aqui, que na suspeita de Covid, a febre ela pode estar ausente, né? E sintomas gastrointestinais, como diarreia, podem estar presentes. Então, é uma coisa que a gente tem que frisar aí bastante, tá? Então, a primordial medida a ser implementada na presença de um aluno ou trabalhador da educação com sintomas compatíveis para a Covid-19 é o afastamento dessa pessoa, imediatamente. Então, tem os sintomas, a gente tem que estar afastando, independentemente se foi confirmado, né, pelo laboratório ou não, a gente tem que estar tomando aí, né, essa medida de afastamento. Então, definição e conduta em relação a caso suspeito ou confirmado de Covid. Então, vou continuar aqui falando quais são as condutas a qual a escola deve, né, tomar. Para indivíduos com quadro de síndrome gripal, com confirmação por qualquer dos critérios, o critério clínico, que a gente tem todos os sintomas, né, aquele paciente que está apresentando todos os sintomas. A gente tem o clínico epidemiológico, que é quando o paciente ele tem os sintomas, mais o vínculo epidemiológico, ou seja, esse paciente ele viajou para alguma área de transmissão, esse paciente ele teve contato próximo com um caso confirmado e está com sintomas. Então, ele tem a clínica mais o vínculo epidemiológico. Então, clínico imagem ou clínico laboratorial, né? Quando esse paciente ele é confirmado através dos exames laboratoriais, tá? Então, recomenda-se isolamento domiciliar. Então, qualquer paciente que está confirmado ou suspeito, ele tem que estar, né, no isolamento domiciliar. Esse isolamento ele tem que se estender por 10 dias e só suspender, né, desde que passe 72 horas de resolução da febre sem uso de medicamentos e remissão dos sintomas respiratórios. Ou seja, esse aluno ele só poderá retornar às aulas, né, ou esse funcionário, caso esteja mais de 72 horas, ter completado, né, esses 10 dias de isolamento e estar mais de 72 horas sem sintomas. Caso contrário, ele não poderá estar retornando. Tá? Para indivíduos com quadro de síndrome gripal, para os quais não foi possível a confirmação dos critérios, né, clínico, clínico epidemiológico ou clínico de imagem, que apresente resultado de exame laboratorial não reagente, ou seja, então a gente tem alguns pacientes, né, que podem ser impossibilitados, né, de estar fazendo a coleta, tá? Então a gente tem pacientes que também podem fazer a coleta, ter toda a clínica e o resultado for negativo, né, não reagente. Então o que a gente vai fazer se o aluno ele tiver um resultado negativo, não reagente? Então, como eu falei, né, se o aluno for não reagente negativo, ele poderá retornar desde que esteja mais de 72 horas sem sintomas, né, e sem febre, sem nada. Para indivíduos assintomáticos, ou seja, sem sintomas, só que fez um teste e foi confirmado para COVID, né? O resultado deu detectado, tanto pelo teste rápido, tanto pelo RT-PCR, acabou que foi confirmado. Só que é um paciente que não tem sintomas nenhum. Ele deve manter o isolamento domiciliar, suspendendo após o 10º dia da coleta. Então a gente vai marcar o dia que esse paciente fez a coleta, fez o exame, e a gente vai suspender o isolamento dele, né, por 10 dias. Após isso, esse paciente, né, ele pode estar retornando aí para suas atividades. A notificação. Uma coisa muito importante que eu vou estar falando aqui agora é a notificação dos casos suspeitos, né? Então a escola ela tem essa obrigatoriedade de notificar qualquer caso suspeito de Covid.
Como que é feita essa notificação? Como que a escola vai estar notificando? Então, ela deve ser imediata às autoridades locais, tanto a vigilância epidemiológica, tanto a sanitária, tá? E essa notificação, ela pode ser por telefone. E, geralmente, a gente já tem uma ficha própria para COVID, só que essa notificação, ela pode ser por telefone, tá? É obrigatório registrar o caso suspeito imediatamente pela plataforma online desenvolvida pelo governo do estado do Espírito Santo. Então, além disso, além de estar comunicando, tem que estar fazendo esse registro aí na plataforma, tá? Imediatamente, como eu falei, até 24 horas após o seu conhecimento, que é aí que a gente vai interferir, né, nas medidas sanitárias, nas medidas epidemiológicas, e para isso a gente depende aí dessa comunicação. Além disso, a gente precisa, né, quando for estar comunicando, a gente precisa o quê? Do nome, telefone desse aluno ou desse funcionário, a série, a turma, o serviço de saúde onde está sendo feito o acompanhamento, ou seja, vocês podem estar informando para a gente qual o local que foi referenciado. Como eu falei lá no início, a gente tem uma unidade de apoio que fica na localidade aqui da vila, né, no Centro de Convivência dos Idosos. Então, a gente tem tanto o Centro de Convivência, essa unidade de apoio, quanto o Hospital Materno Infantil Menino Jesus, tá? Então, tem que estar informando aí a data do retorno, contato dos responsáveis ou contato de emergência. Então, a gente precisa aí de todas essas informações para a gente intervir quanto vigilância. Definição de surto. Quando eu vou saber que no meu local de trabalho, na minha escola, está acontecendo um surto? Um surto, ele é caracterizado, né, na ocorrência de 2 ou mais casos confirmados de COVID, na mesma sala de aula, laboratório ou outro ambiente laboral. Então, se na mesma sala de aula eu tenho 2 casos confirmados, né, no período aí menor do que 14 dias, né, ele é caracterizado como um surto, tá? E se ele for caracterizado como um surto, aí é nesse caso aí que a gente tem que estar intervindo quanto vigilância. Então, para a redução da cadeia de transmissão, a Vigilância em Saúde Municipal, né, que é a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária e a vigilância em saúde do trabalhador, ela deve determinar a suspensão das atividades presenciais no ambiente escolar onde o caso confirmado frequenta, sala, laboratório ou outro espaço laboral, bem como transporte escolar durante 15 dias. Então, a sala onde aconteceu esse surto, né, esse laboratório, se ele participou de alguma aula em laboratório, o transporte escolar, né, desses alunos devem ser suspensos aí durante esses 15 dias. Se não ocorrer novo caso suspeito ou confirmado nesse período, as atividades presenciais poderão retornar, né, e isso vai ficar a critério da vigilância, tá? Da Vigilância em Saúde Municipal, após avaliar todo o cumprimento aí das medidas de segurança adotadas pela instituição de ensino. Então, a gente tem que estar fazendo toda uma investigação no ambiente escolar. Então, a gente tem a nota técnica, a qual a gente tem que estar seguindo na questão dos contatos, que eu vou falar mais ali na frente para vocês. Definição de contato. Como que eu vou estar definindo um contato? Qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de COVID durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, entre 2 dias antes e 10 dias após a data de início dos sintomas ou sintomas, né, do caso confirmado. Então, a partir desse momento, né, eu vou estar definindo o que é um caso, um contato, né? Para fins de vigilância epidemiológica, né, rastreamento e monitoramento de contatos, deve-se considerar contatos próximos à pessoa que esteve a menos de 1 metro de distância, tá? Por um período mínimo de 15 minutos, com um caso confirmado sem o uso de EPI. Teve contato físico direto, por exemplo,
apertando as mãos com o caso confirmado, seja contato domiciliar ou residente na mesma casa, ambiente, dormitórios, creche, alojamento, dentre outros, tá? Então essa definição de contato, isso vem falando na nota técnica, quando eu vou considerar, né, um contato próximo, tá? Um contato que é mais distante. Então tudo isso entra para a gente estar fazendo essa investigação aí. Para efeito de avaliação de contato próximo, deve ser considerado também o transporte escolar. Então quem teve contato com essas pessoas aí nesses dias que antecedem aí o aparecimento dos sintomas. E para terminar, né, a gente gostaria aqui de ressaltar que é importante, né, que o tema COVID ele seja incluído no planejamento das aulas, sendo trabalhado em conjunto com as ações de promoção da saúde, recomendações do Ministério da Saúde, integradas com as disciplinas escolares como forma de agregar ao aprendizado. Então é muito importante os professores dentro da sala de aula tá frisando isso com os alunos, da importância da higienização, dos cuidados que devem ser tomados ali no dia a dia. Orientar os estudantes e seus responsáveis que permaneçam em casa se apresentarem sintomas de síndrome gripal, como eu falei lá atrás, qualquer sintoma de síndrome gripal não deve comparecer à instituição de ensino, devendo comunicar imediatamente à instituição escolar. É importante também a gente orientar, né, aos alunos a questão se tiver qualquer parente ali suspeito ali dentro de sua residência, isso deve ser comunicado, porque esse aluno ele deve permanecer em isolamento juntamente aí com sua família.